Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Me ajude a fazer com que o número de inscritos aqui no YouTube cresça, em número de inscritos no canal e visualizações dos vídeos, e isso para mim é muito importante, porque a plataforma vai reconhecer a relevância do conteúdo que eu coloco aqui no canal, vai compartilhar com mais pessoas ainda, e isso vai fazer com que o canal seja mais conhecido e o conteúdo seja garantido a todos aqui no YouTube de maneira gratuita e democrática, e todos consigam, portanto, se preparar para os próximos exames na disciplina de Direito Tributário, em especial para o exame da OAB, na nossa segunda fase desse 40º exame de ordem. Lembrando que a prova já se aproxima, vai ser já no próximo domingo, dia 19 de maio. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de fazer nesse vídeo uma aula de revisão de alguns tópicos que eu considero importantes sobre o tema de execução fiscal. Eu considero esse tema muito importante porque sempre tem alguma questão dissertativa na segunda fase que pergunta sobre execução fiscal, ou pode cair uma peça de execução fiscal. Nós já, por exemplo, já falamos da exceção de pré-executividade, como nós também temos os embargos à execução fiscal. Então pode cair ou em peça ou em alguma questão dissertativa, né? Lembrando que são 4 questões, mais a peça que cai na segunda fase, e pode cair alguma coisa sobre o tema execução fiscal. Nós já tivemos uma aula, inclusive, de execução fiscal quando a gente se preparou para a primeira fase. Para a segunda fase, eu quero fazer alguns apontamentos. Essa aula de hoje é uma aula mais simples, mais para fazer revisão de alguns apontamentos que eu considero importante sobre o tema execução fiscal. Lembrando que vocês vão poder levar no Vademecum de vocês a consulta da lei, que é a Lei 6.830 de 80. Essa é a lei federal que rege toda a execução fiscal, inclusive em âmbito federal, que mais nos interessa aqui, já que a prova da OAB é nacional, então o que cai, o que é cobrado é uma norma federal, nacional, e não normas estaduais ou municipais. O que vale para nós, para o exame da OAB, é lei nacional, lei federal, já que o exame da OAB é unificado. Pessoal, quais considerações a gente pode fazer sobre a execução fiscal, que é importante a gente lembrar, que é importante a gente recordar, que podem fazer algumas perguntas sobre esses temas que eu considero relevantes. Um deles é a inscrição da dívida ativa. Antes de propriamente começar a execução fiscal, o que a Procuradoria faz? A Procuradoria são advogados públicos concursados do Estado que vão defender o interesse do Estado para propor, por exemplo, a execução fiscal. Mas antes da Procuradoria, no caso federal, nós temos a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A PGFN, o que ela vai fazer antes de propor uma ação de execução fiscal? Ela deve inscrever a CDA, Certidão de Dívida Ativa. Para haver a inscrição desta dívida ativa, ela deve observar alguns requisitos, inclusive exigidos por lei. Dentre eles está previsto, por exemplo, no artigo 202 do Código Tributário Nacional. É importante que vocês deixem aí grifado esse artigo, porque ele fala dos requisitos que deve conter nessa CDA. A CDA é um título executivo extrajudicial, que poderá ser objeto de execução. Por isso que a Procuradoria, antes, no caso, está ocorrendo o processo judicial, e então nós estamos falando da fase final, e na fase final o juiz reconhece que, de fato, o contribuinte está devendo aquela dívida. Então, na esfera judicial, o Poder Judiciário decidiu que o Poder Executivo, a administração fiscal, tem o direito de exigir aquele tributo. Então, o Poder Judiciário não faz mais nada, não é o Poder Judiciário que propõe a execução fiscal. Quem dá início a esse processo é a Procuradoria, que aí sim abre um novo processo na esfera judicial. Nós temos primeiro o processo que a gente chama de processo de conhecimento, segundo o CPC 2015. O processo de conhecimento vai até a sentença de primeiro grau. Claro que depois a pessoa pode recorrer ao tribunal, enfim. Mas, dado o primeiro grau, dado a sentença de mérito, dado a fase de conhecimento, se o juiz realmente reconhecer que, de fato, o contribuinte deve aquele tributo ao fisco, o fisco aí sim, com a sentença do juiz, já ativa a sua procuradoria. No caso federal, nós temos a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, e é ela que vai propor um novo processo, no caso, propondo uma ação de execução fiscal.
mas antes ela deve inscrever essa CDA, Certidão de Dívida Ativa. E o que deve conter nessa certidão? O artigo 202, pessoal, do CTN diz o seguinte: o termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o que deve conter nesse título executivo extrajudicial. Primeiro, o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outros. Outro elemento, inciso 2, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. 3. A origem e natureza do crédito mencionados especificamente à disposição da lei em que seja fundado. 4. A data em que foi inscrita, então, o dia em que foi inscrito esse título. 5. Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Aí o parágrafo único do artigo diz: a certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição, da inscrição. Então, em âmbito administrativo, a Procuradoria vai inscrever esta CDA. E criando esse título executivo extrajudicial, ela pode executar na esfera judicial, propondo então uma ação de execução fiscal. E aí só assim que aí dá origem ao processo de execução fiscal. Mas uma vez inscrito essa CDA, quem que pode ser o sujeito ativo para propor esta execução fiscal? Quem que pode dar origem? No caso, as fazendas públicas, como eu acabei de falar. Então, nós temos a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o âmbito da União, nós temos a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, nós temos a PGM, Procuradoria-Geral do Município. Então, os procuradores, que são advogados públicos ligados aos entes políticos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, os procuradores das fazendas públicas que propõem este processo de execução. Essa é a parte ativa legítima. Mas não somente eles podem propor execução fiscal. Por exemplo, até mesmo autarquias podem propor, inclusive, execução fiscal. O exemplo é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Se ele quer exigir, por exemplo, um tributo como uma contribuição previdenciária, que tem natureza tributária, aí o procurador do INSS propõe uma execução fiscal para exigir o cumprimento deste tributo, ou exigir uma contribuição que não foi paga em sede de folha de pagamento, que não foi paga pelo trabalhador. Então, nesse caso, lembrando que toda pessoa no país que exerce atividade remunerada deve prestar o valor, no caso, à Previdência Social. Deve declarar à Previdência Social o valor que recebeu. Então, se a Previdência percebe que não houve essa contribuição, ela pode propor uma execução fiscal exigindo a contribuição previdenciária obrigatória. E ela pode exigir por via judicial, inscrevendo em dívida ativa aquele crédito, no caso, a contribuição previdenciária, e exigindo por meio de um procurador. O procurador, no caso, do INSS. Lembrando também que até fundações públicas podem ser também sujeitos ativos para propor essa execução fiscal. Um exemplo de fundação pública, nós temos a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ou outras fundações ligadas ao governo. E também é interessante a gente lembrar, pessoal, eu lembrei agora, os conselhos profissionais. Pessoal, isso é muito importante. Conselho profissional, CRM, Conselho Regional de Medicina, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CRO, Conselho Regional de Odontologia, enfim. São conselhos profissionais que representam os seus respectivos inscritos profissionais e eles podem exigir, para o pagamento da sua anuidade, propor uma execução fiscal. Então, o conselho profissional, ao invés da União, pode exigir a cobrança desta contribuição. Então, vamos supor que o médico não pagou as contribuições que ele está devendo ao Conselho de Medicina, né? Então, ele ficou alguns meses sem pagar a anuidade ao CRM. O CRM, percebendo isso, ele ativa o Poder Judiciário através de sua procuradoria e aí propõe uma execução fiscal em face do médico que não pagou as anuidades ao CRM. Então, os conselhos profissionais, pessoal, fica a dica, eles também podem ser sujeitos ativos para propor execução fiscal.
O professor vai cair na prova a ação de execução fiscal para o exame da OAB? Não, porque o exame da OAB é mais para advogados que estão atuando em defesa do contribuinte e não em favor do fisco. Só se você fizesse um concurso público para a procuradoria, aí tudo bem, mas não é o nosso caso. Aqui é um exame geral de advocacia. É claro que os procuradores são advogados e têm a OAB inscrita e ativa, mas para essa prova que é geral para todos os advogados, inclusive do âmbito privado, então ele tem uma tendência de ser mais pró-contribuinte. Então o que ele pode exigir é um embargo à execução fiscal ou exceção de pré-executividade, que nós já comentamos no canal, que aí já é um meio de defesa do contribuinte. Entendeu? Mas a ação de execução fiscal propriamente dita não será exigida, em regra, para o nosso exame, e sim os meios de defesa do contribuinte. O que ele pode trazer como caso é falar que, olha, o conselho profissional propôs uma execução fiscal em face do médico que não pagou a anuidade, como eu disse aqui. Aí é importante eu dizer esses exemplos para vocês, para que na hora da prova vocês consigam associar melhor. Perfeito? E, pessoal, uma questão que eu considero importante, o Ministério Público não pode ser sujeito ativo de execução fiscal, é importante dizer isso. O Ministério Público nem Tribunal de Contas podem ser sujeitos ativos. Geralmente, quem propõe a execução fiscal é procuradorias, no caso, autarquias, fundações públicas e também, no caso, os conselhos profissionais. Perfeito? Um outro ponto que eu considero importante lembrar, que a gente já comentou, são as fases até chegar na execução fiscal. Primeiro, pessoal, antes de tudo, é proposta a primeira inscrição de dívida ativa. Uma vez inscrita a dívida ativa, é proposta uma ação de execução fiscal. Lembrando que nós temos um prazo, que é o prazo prescricional de 5 anos. Do lançamento do tributo até a propositura de ação de execução fiscal. Então, do lançamento da constituição do crédito tributário até a propositura da ação de execução fiscal, existe um prazo máximo aí de 5 anos. Se o fisco não fizer esta propositura de ação de execução fiscal no prazo de 5 anos, existe a prescrição do direito. Então, mesmo com o crédito constituído, para que ele seja exigido em sede de execução fiscal, existe um prazo de 5 anos que a Procuradoria tem que ficar atenta. Mas vamos supor que esteja tudo certo, foi proposta a ação de execução fiscal no prazo antes do prazo de 5 anos. Ok, então o juiz vai receber esta ação e vai distribuir no âmbito judicial. E aí será feito o despacho do juiz para que seja primeiro citado, no caso, o devedor contribuinte, sobre a penhora de bens e que ele possa depois se manifestar em sua defesa. A penhora de bens, pessoal, para que ela possa acontecer, é óbvio, para garantir o direito de ampla defesa, o contribuinte tem que ser citado. Haverá a penhora desses e desses bens. Então, haverá a citação para que o contribuinte possa propor o seu meio de defesa, no prazo exigido em lei, por exemplo, em sede de embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal é o meio de defesa do contribuinte. E ele tem que garantir um valor em juízo, depositar um valor na conta do poder público, um valor em dinheiro, que ele deposita na conta do poder público para poder propor os embargos à execução. E por que há esse depósito de garantia? Porque se ele perder na execução fiscal, no processo de execução fiscal, se ele perder na sua defesa, o Estado já vai ter o dinheiro garantido. Então ele só pega lá na conta que o contribuinte depositou e fica com ele e quitado a dívida. Entenderam? Agora, se não houver legitimidade, se o Estado estiver errado ao cobrar aquela dívida, ao executar aquela suposta dívida, e o juiz percebe isso, aí, claro, aí o contribuinte pode pedir a restituição do valor que ele pagou em juízo, inclusive com juros, correção monetária, e exigindo, inclusive, que a Fazenda Pública pague honorários de sucumbência e arque com as custas do processo. Perfeito? Então, todas essas fases. Então, primeiro vem a inscrição da CDA, depois a propositura da ação de execução fiscal, o despacho do juiz, para que haja a penhora, mas antes o contribuinte é citado dessa penhora, para aí sim saber se tem como garantir algum valor em juízo e assim propor um embargo à execução fiscal. Tudo bem?
Mas falando em penhora de bens, né, a gente fala muito de penhora de bens. Quais bens que podem ser penhorados numa execução fiscal? Bom, a prioridade é o dinheiro. Nós temos uma prioridade exigida por lei. Então, nós temos o dinheiro, mas também temos títulos de dívida pública ou de crédito, com cotação na bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis e, por último, direitos e ações. Então, primeiro, bens corpóreos. Antes de tudo, dinheiro. O que o Estado quer é dinheiro. Se não houver, aí vai nos bens móveis e imóveis e, por fim, nos direitos mais imateriais, como direito de ação, ações na Bolsa de Valores. Então, isso são bens que podem ser penhorados pelo Estado. A regra, pessoal, são esses bens. Bem de família, isso já caiu uma questão em primeira fase, bem de família, que é aquele único bem que o contribuinte possui para a sua subsistência dele e da sua família, aquele bem de família que é, por exemplo, um imóvel que ele mora e que também trabalha naquele imóvel, por exemplo, uma pequena gleba rural, isso já perguntou sobre questão de execução de ITR, Imposto Territorial Rural. Vamos imaginar um pequeno proprietário de uma pequena gleba rural e essa gleba rural é ao mesmo tempo o local onde ele mora e o local onde ele trabalha, onde exerce a sua atividade agropecuária para sua subsistência e de sua família. Aquele bem, para o direito civil, é classificado como bem de família. Agora, para o direito tributário, também existe uma proteção especial. Então, este bem, ele é protegido em regra. E aí, o Estado vai para os bens que não estão ligados àquele imóvel que é usado para a sua subsistência. Então, ele apreende outros bens, carro, conta bancária, dinheiro em conta bancária, bens, pedras, metais preciosos, direitos sobre herança e assim por diante, tudo bem? Falando inclusive sobre direito de herança, pessoal, é importante lembrar uma coisa. A pessoa que está herdando um bem, que vamos supor que esteja em sede de execução fiscal, vamos supor que um avô faleceu e deixou para os seus netos tantos bens, casas, carros, ok. Só que ele deixou também uma dívida tributária que ele precisa arcar. E aí é que vem a questão. Os netos vão arcar com seus próprios bens? Não, eles vão arcar com os bens que eles herdaram do avô falecido, até o limite da sua herança. Então existe um limite para a execução fiscal. Ela não pode apreender todos os bens, porque, na verdade, quem estava devendo para o fisco era o avô que faleceu, não eram os netos. Mas os netos herdaram os bens que eram do avô. Então esse valor que eles herdaram vai ter que ser devolvido ao Estado até o limite da herança. Tudo bem? Sem prejuízo dos bens particulares. Uma outra questão que eu considero, pessoal, muito importante, que envolve já a questão de responsabilidade tributária e que envolve também a questão de execução fiscal. Na questão, por exemplo, de sócios de empresas. Se a empresa, CNPJ, está devendo algum valor ao fisco, a empresa vai arcar com seus próprios bens. Não é o sócio administrador. Não pode haver responsabilidade solidária. Isso, inclusive, tem uma súmula do STJ falando sobre isso. Não pode haver responsabilidade solidária entre o sócio e a empresa. Se a empresa está devendo, em sede de execução fiscal, algum tributo ao fisco, é a empresa que vai responder com seus bens. É os bens da empresa que vão ser penhorados. Bens móveis e imóveis. E não os bens particulares do sócio. Porque se houver isso, aí você tem que propor uma defesa do seu cliente. Isso, inclusive, já caiu em questão de peça na segunda fase. Os bens do meu contribuinte, os bens do meu cliente, que é o sócio administrador da empresa, não se confundem com os bens da sociedade. Então, são bens separados, pessoas separadas. Então, quem responde é a pessoa devedora, no caso, a empresa, e não o sócio da empresa. Existe separação dos dois, tudo bem? Segundo o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeito? Pode cair uma questão ou em peça ou em questão dissertativa perguntando sobre isso, que envolve também responsabilidade solidária. Pessoal, inclusive, é importante lembrar que aqui no canal eu tenho revisão de alguns conteúdos que envolvem súmulas do STF, do STJ, que a banca FGV adora perguntar. Sempre tem alguma questão ou peça que tem como fundamentação essas súmulas. O pessoal que está acompanhando aqui no canal sabe que esses são temas que a banca FGV ama perguntar, então fiquem atentos a isso, as súmulas do STF e STJ, perfeito? Então, pessoal, essas são as considerações que eu queria falar para vocês
E também eu queria fazer uma consideração aqui final, embora a aula hoje é uma aula mais resumida, mais enxuta, é mais para lembrar de algumas questões também. Pessoal, falando em súmula do STJ, eu considero interessante falar de uma súmula, que é a súmula 392, que diz o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a CDA, certidão de dívida ativa, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. A CDA, a certidão de dívida ativa, que eu falei para vocês, ela é um título executivo extrajudicial. Pode haver algum erro que o próprio fisco emita. Por exemplo, na hora de emitir essa certidão, pode ser que ele erre o nome ou algum dado sobre o endereço, algum dado que envolve a formatação dessa peça, desse título executivo. Então, o fisco terá um prazo para fazer essa correção, mas o nome do contribuinte não vai ser alterado e isso, óbvio, não vai prejudicar a execução fiscal, mas o fisco vai ter que corrigir com um prazo específico esse título que foi inscrito de maneira indevida ou incorreta. Perfeito, pessoal? Eu vou ver se tem mais algum ponto aqui nas minhas questões para apontar para vocês a respeito da execução. Pessoal, um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a famosa certidão positiva com efeitos de negativa. Já ouviram falar sobre isso? Essa certidão positiva com efeitos de negativa? Ela não tem nada a ver com certidão de dívida ativa, tá, gente? É um outro documento que a própria administração emite. Essa certidão, ela pode ser emitida, inclusive, antes da execução fiscal, quando o tributo está sendo questionado na esfera judicial. Antes da execução fiscal, eu posso questionar um tributo por meio, por exemplo, de uma ação anulatória de débito fiscal. Essa peça, pessoal, é clássica em segunda fase e caiu no último exame, no 39º exame de ordem. E a ação anulatória de débito fiscal questiona, portanto, o lançamento efetuado, questiona o tributo que foi constituído. Entretanto, eu posso pedir na minha ação anulatória que o fisco me conceda, em sede de tutela de urgência, eu peço na minha petição, que o fisco me conceda essa certidão positiva com efeitos de negativa. Por quê? Certidão positiva porque consta que o contribuinte tem uma dívida inscrita com o fisco, mas com efeitos de negativa. Por quê? Porque o contribuinte não possui nenhuma outra dívida a não ser ela e que está questionando pela via judicial. Então, o contribuinte, pessoal, ele pode solicitar que, por via judicial, que o fisco conceda essa certidão para, inclusive, ele poder participar até de um processo de licitação, para poder fazer a venda do seu imóvel, que pode ser objeto de penhora. Então, para proteger um seu bem ou proteger algum direito que está sendo ameaçado, um direito que precisa ser atendido, então você vai, em sede de tutela de urgência, na própria ação anulatória de débito fiscal, você demonstra a fumaça do bom direito, fumus boniuris, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. A necessidade que o juiz tem de atender o quanto antes o meu pedido, para que exija do Estado a concessão desse título, dessa certidão positiva com efeito de negativa. E essa certidão é um documento que deve constar em vários casos, como eu falei. Se o contribuinte quiser participar de um processo de contratação pública, ou quiser participar de um concurso público, ou quiser fazer a venda do seu imóvel no mercado, então ele precisa ter essa certidão em conjunto. Então, por isso que você pode pedir também por via judicial esse pedido, tá bom? E a ação a ação anulatória de débito fiscal, pessoal, mesmo prevista na Lei de Execuções Fiscais, salvo engano no artigo 38, a ação anulatória de débito fiscal, ela não é uma ação de execução, hein? Ela, mesmo prevista na Lei de Execução Fiscal, essa ação, ela é proposta antes da execução iniciar. Aí você questiona o lançamento efetuado. A execução fiscal só começa quando o juiz de primeiro grau já tomou a sua decisão e verificou que, de fato, o contribuinte não tem direito e que deve pagar aquele tributo. Aí o Estado propõe uma execução fiscal. Mas na fase de conhecimento, que é a fase anterior da execução, na fase do processo de conhecimento que vem antes, segundo o CPC 2015, aí eu proponho uma ação anulatória com pedido de tutela de urgência, pedindo que essa certidão seja emitida e que o lançamento seja suspenso. E também posso pedir a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, lembrando das hipóteses de suspensão previstas lá no Código Tributário Nacional. Perfeito? Acho que, basicamente, pessoal, essas são as considerações que eu queria fazer com vocês. E eu tenho um outro ponto, na verdade, que eu gostaria de tratar, inclusive, que envolve essas certidões. O artigo 208 do CTN, ele fala o seguinte: a certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a Fazenda Pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. O artigo 208 do CTN, inclusive, ele traz uma hipótese, pessoal, de fraude no caso da concessão dessa certidão. Essa certidão tem que ser concedida observando as exigências legais. Então, o contribuinte não pode subornar ou exigir que o fisco conceda a ele essa certidão em benefício de alguma outra coisa. Então, o contribuinte, de fato, tem que, pela via judicial, solicitar a emissão dessa certidão. Ele não pode, por uma via, vamos dizer assim, escusa, exigir esse documento. E uma outra questão que é importante dizer, pessoal, se o sócio administrador, que eu tinha falado até para vocês sobre isso, o sócio administrador da empresa, eu falei que os bens dele em execução fiscal não responde junto com os bens da empresa que está sofrendo aquela execução. Mas, se o sócio administrador, sabendo que iria acontecer execução fiscal lá na frente, dissolveu aquela empresa, acabou com aquela empresa, extinguiu a empresa, a pessoa jurídica, para que ele conseguisse se safar, vamos dizer assim, de alguma exigência tributária, aí o fisco, percebendo a má-fé desse sócio, aí sim ele pode exigir não só dos bens da antiga empresa, mas dos bens pessoais do sócio, a prestação em sede de execução fiscal. Em regra, existe a separação dos bens entre o sócio administrador e a empresa. Mas, em caso de má-fé, de ilegalidade, se o sócio agiu com ilegalidade para dissolver aquela empresa só para não pagar um tributo que está sendo exigido, então os seus bens pessoais podem responder junto com a empresa pelo pagamento daquele tributo devido. Tudo bem? Basicamente, pessoal, são essas as informações que eu queria falar para vocês. São vários dados aqui, mas que envolvem a questão de execução fiscal e que também envolve até a questão de responsabilidade tributária, que são temas que a banca gosta de perguntar. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. A aula de hoje não teve slides, nenhuma apresentação, é mais uma conversa mesmo para a gente esclarecer alguns pontos que é importante para a nossa prova que se aproxima no próximo domingo, dia 19 de maio de 2024. Tudo bem? Pessoal, agradeço a todos pela atenção, peço que curta o vídeo, compartilhe com os colegas, mande para mais pessoas, se inscreva no canal, me ajude a fazer com que o canal cresça. Isso para mim é muito importante, porque aí a plataforma vai ajudar cada vez mais a difundir esse trabalho que estou fazendo já há algum tempo. Tudo bem? Pessoal, bons estudos, perseverem que vai dar tudo certo e estou à disposição aqui no canal do que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.